Pode começar aí. Como que eu dou Rapidão. Só isso. Qual empresa que se você é gestor, se é dono, e em que área que é. Se é de saúde, se é de comércio. Só rapidamente, só para a gente ter uma noção de em que linha vamos trilhar. Show. Bom dia, pessoal. Vou começar aqui. Meu nome é Wellington, eu tenho uma empresa, eu forneço peças de reposição para bombas de concreto, betoneira, então trabalho nessa área. E esse ano eu parti para a área de mentorias e eu ajudo empreendedores também a entrar nessa jornada aí. Trabalho também muito a parte emocional das pessoas, então também sou reprogramador mental. Boa. Beleza? Acho que ficou claro aí para vocês. Show. Quem mais? Próximo. Eu sou o Leandro, de Ribeirão Preto. Eu trabalho na área da construção civil, né? Sou engenheiro civil, desenvolvo projetos e execução de obras. Fechou. Mais alguém? Eu sou Leandro também. Eu sou Leandro Horta. Eu tenho um e-commerce na área de colecionáveis. Boa. Bacana. Beleza. Mais alguém? Mais um. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Nova Andrade. Falo que tudo começa na mente, né? Então, eu eliminei 35 quilos para vocês entenderem um pouco da história. E com essa eliminação de peso, hoje eu trabalho com mulheres. Falando que do mesmo jeito que uma consegue, qualquer outra consegue. É isso. Boa. Entendi. Beleza. Tá ótimo. Qual que é a ideia de empresas autogerenciáveis? Como tudo na vida, há um começo, um meio e um fim. E Deus, tudo que ele faz, ele segue um padrão. Ele segue um modelo, uma rotina. Nada que Deus faz, ele é aleatório. Ou, por exemplo, você já viu uma árvore começando a crescer grande e ficando pequena? Não tem. Você já viu alguma, ao invés da chuva cair do céu, a chuva cair da terra para cima? Até ocorre, né? Que aquela transpiração, mas você não consegue notar. Chuva, não. Você já viu o sol nascer diferente do que nasce do poente do nascente para o poente? Ao contrário, você já viu? Não. Por que tudo que Deus faz, ele segue um padrão e às vezes você na sua empresa, você não tem padrão? Na sua empresa, as coisas são aleatórias. Você espera que as coisas ocorram de forma no susto. Deixa rolar. Deixa a coisa fluir, não, vai dar certo. E aí você vai contratando pessoas, você vai formando equipes e você vai organizando sua empresa não de forma pensada, mas você vai construindo a empresa de forma aleatória. Essa aleatoriedade, no longo prazo, gera o quê? A quebra da empresa. As empresas ou a redução delas. Eu tenho muitos clientes que eu faço consultoria empresarial. E a maior dor de muitos empresários é qual? Ele chega assim, doutor, a minha empresa está muito grande. Eu não estou dando conta mais de uma empresa tão grande. Eu vou reduzir, eu vou demitir funcionário, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais desse jeito. Estou trabalhando demais, estou cansado demais, eu acho que não vai rolar, não. Vamos reduzir o tamanho da nossa empresa, que eu acho que eu quero começar a ficar menor. Eu acho que vocês quiserem até mandar no comentário de vez em quando, vocês conhecem empresários que talvez passaram por isso. O cara está tão sobrecarregado que ele quer que a empresa decresça. Ele não está aguentando aquela sobrecarga de trabalho. Por exemplo, tem empresários que o acessório, que eles trabalham 16, 15, 14 horas por dia. Isso não é de segunda a sexta. É de segunda a segunda. Especialmente donos de restaurante. Donos de restaurante, quando eu pego para assessorar, eu falo assim, caralho, como que esse cara consegue viver? O cara acorda 4 horas da manhã, vai pro Ceasa, faz compra,
depois chega, leva para a cozinha, na cozinha ele ajuda na cozinha, ou vê o que está acontecendo na cozinha, vê se os cozinheiros estão fazendo certinho. Depois disso, ele vai e apaga algum fogo, esqueceu de comprar um sal, um pimenta. Aí ele vai, abre um restaurante, começa a atender, vai pro caixa, ele sai fecha o restaurante, ele vai fazer outras compras, vai no supermercado, vai pagar a conta, vai pagar fornecedor, vai cobrar cliente. Cara, e eu assessoro restaurantes que você fala assim, não, você deve ser um restaurante pequenininho, grandes restaurantes. Ah, mas não tem gerente? Tem. Só que às vezes o gerente, infelizmente, não consegue executar bem e o cara não consegue delegar ou delega errado. Então, o processo de construção de uma empresa autogerenciável passa por uma mudança de mente do empresário. Qual que é essa mudança? Ele tem que entender que ele não pode ser operacional. Em resumo, é isso. Se você for sair da aula agora, como que funciona uma empresa autogerenciável? O dono, ele é estratégico. Ele não é operacional. E qual que é o problema disso? Como a empresa ela não consegue viver sem o dono, porque o dono condicionou a equipe, condicionou os processos, condicionou tudo a estar nas mãos dele. Até tem uma idiotice, eu falo que é uma idiotice, que se criou. Qual que é a idiotice? É o olho do dono que engorda o boi. Não tem coisa mais idiota. Não tem frase mais sem noção do que essa. Esse tipo de pensamento faz com que o empresário ele se torne um funcionário hiper, mega chateado, grilado, revoltado muitas vezes com a empresa. Por que isso acontece? Porque ele não sabe gerir a empresa de forma sem a sua participação. Mas antes, eu vou explicar para vocês como que funciona as empresas. Que as empresas, elas têm um processo de, assim como o ser humano. Não tem como você nascer velho e ficar novo. Tem. Certo daquele filme idiota que teve aí, que o cara começava velho e depois ficava bebê. Tirando aquele filme, que é uma ficção, em regra, não tem jeito de você começar velho e ficar novo. Você começa novo e fica velho, correto? Assim também são as empresas. As empresas, ela têm um processo de desenvolvimento. Qual que é esse processo de desenvolvimento? A empresa, ela começa bebê. Ela se torna adolescente, ela se torna adulta, e depois que ela se torna adulta, ela se torna ou autogerenciável, ou ela acaba, ou ela é vendida, ou ela decresce. Não tem outra opção. A empresa que não entra nesse processo de ser autogerenciável, ela vai acabar necessariamente, porque quem comprá-la não vai dar conta de continuá-la, quem herdá-la não vai dar conta de organizá-la, quem adquirir, tentar crescer ela mais, vai conseguir um monte de clientes insatisfeitos, vai conseguir um monte de processos judiciais, trabalhistas, previdenciários, de cobrança de vários tipos. É o que mais ocorre aqui quando a gente assessora as empresas. Pega empresas assim que faturam milhões, mas que os passivos tributários, os passivos trabalhistas são proporcionais ao tamanho dela. Por que isso ocorre? Mas não tem boas práticas de gestão. A minha ideia que eu quero passar para vocês hoje é ensiná-los boas práticas de gestão. Mas antes, vamos entender como que ocorre a cabeça do empreendedor. O que acontece na sua cabeça quando você vai montar uma empresa? Vamos dar um exemplo. Normalmente, quem começa uma empresa é um cara que é bom em alguma coisa. Vou falar goianense, viu? Eu sou de Goiânia. Não me apresentei, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou advogado, pós-graduado em Direito Tributário Empresarial, especialista pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual em Propriedade Intelectual, que é marcas, patentes, indicação geográfica.
consultor empresarial, tenho 3 livros publicados atualmente, sou palestrante, pai e ainda tenho 2 filhos e comecei os canais aí para virar influencer, mas não deu muito certo não. Só influencer da advocacia. No YouTube não deu certo não. Eu virei influencer da política, mas aí quando eu percebi, foi ré. Porque eu comecei a ser convidado para ir em jornal e ir nos lugares só falar de política. Aí acabava que eu só era convidado para ser assessor de político, para trabalhar para partido. E aí eu falei, não, nessa frequência que eu quero, não. Eu quero ajudar empresários. E aí, hoje eu ajudo empresários, mas eu tenho um escritório autogerenciável. Eu consigo ter boas práticas do meu escritório. Eu vou mostrar algumas coisas do meu escritório para vocês entenderem como que a gente faz rapidamente e que eu sugiro que vocês façam nas suas empresas, que vai ser a tarefinha de casa, né? O método da andragogia. Boa. Nós vamos ensiná-los como vocês vão começar. Boa. Então, o processo para vocês começarem a organizar a sua empresa para conseguir torná-la autogerenciável. Beleza. Tá barulho? Como assim? Eu já removi, tá bem? Todo mundo que entrar na reunião, gente, por favor, só deixa o seu áudio no mudo, só para pro Moisés conseguir ter uma melhor performance. Continua lá, irmão, eu tô aqui te ajudando, vai lá. Beleza. Então, beleza. Vamos agora falar de como funciona o processo de crescimento de uma empresa. Antes, eu estava falando, né? O técnico, é porque me fugiu aqui na parte. O técnico. O que é o técnico? É um cara que começou. Como que um cara começa a empreender? Da seguinte forma. Ele é muito bom, por exemplo, para fazer pão de queijo. Ou ele é muito bom ele é um pedreiro excepcional. Ou ele é um eletricista, ou ele é um médico, ou ele é um advogado, ou ele é um arquiteto. Ele é alguma coisa. Ele é um especialista em algo. Beleza. Ele é muito bom para fazer aquilo. Vamos dar um exemplo do restaurante, que é o mais fácil de vocês entenderem. Ele é muito bom para fazer comida. Ele foi ensinado, às vezes, pela mãe dele, que aprendeu com a avó dele, que aprendeu com a bisavó. E aí ele tem um tempero especial, tem umas estratégias especiais. Beleza. Aí, com essa visão, ele fala, eu vou montar meu restaurante. Eu vou montar meu restaurante e ele vai explodir, porque a minha comida é espetacular. Aí, beleza. Ele vai lá e começa o restaurante. Começa o restaurante usando aquele tempero mirabolante, aquele tempero assim, uau, os clientes chegam lá, nossa, mas que comida gostosa, e começam a participar, a comprar daquele restaurante. Só que ele é muito bom para fazer comida, mas empresa não é só fazer comida, existem muitas outras coisas, e aí ele começa a vender. Aí ele faz a comida, às vezes coloca a mãe dele, coloca um irmão, coloca alguém da família para começar a ajudar ele a fazer a comida. Aí ele termina de fazer a comida, vai lá pro caixa e vai atender os funcionários. Aí, às vezes, ele vai e coloca a pessoa que estava na cozinha, vai começar a servir as mesas. E aí fica no começo da empresa desse jeito. Só que ele não sabe os melhores fornecedores, ele não sabe o que comprar, e aí o restaurante começa a ser bem visto, ser conhecido. Ele vai e começa a contratar o primeiro funcionário. Só que aquele primeiro funcionário e deixa sua mãezinha lá na cozinha. Só que ela está sobrecarregada, está fazendo muita comida. E aí ela já começa a errar o tempero. Ixi, está faltando sal aqui. Eu acho que, nossa, aquele tempero faltou alho. Aí o gosto já começa a mudar. A comida já começa a mudar um pouco o sabor. Se aumentou muito a quantidade de pessoas, aí ele tem só uma pessoa atendendo. Ele vai e resolve contratar um outro. Só que o restaurante está tão grande e a consequência é qual? Que a pessoa não consegue realizar todas as atividades. É desse jeito que funciona. Beleza. Essa é a primeira fase que ocorre, que é a fase da infância. Se ele não começar a criar mecanismos de organização, o que é esses mecanismos de organização? Ele vai criar um checklist. Para fazer o arroz tem que ter tanto, a quantidade tal,
para quantidade tal de sal, para quantidade tal de alho, para quantidade tal de pimenta. Ele começa a criar, inicialmente, os primeiros mecanismos de organização. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia da autogestão é você não ficar preso àquele funcionário. Se aquela cozinheira sair, você não estará preso. Porque existe uma receita, existe uma forma de fazer que já está bem delimitada e as pessoas, qualquer pessoa que você coloca lá, vai saber executar exatamente igual e vai saber aumentar proporcionalmente, porque tem uma receita. Isso que ocorre é no começo da empresa. A empresa, quando ela é bebê, normalmente o técnico, ele é aquele que faz tudo. Ele compra, ele vende, ele atende, ele faz tudo. Ele é gestor, ele é empreendedor. Porém, não adianta você ser apenas bom de fazer comida. Você tem que ser gestor e você tem que ser empreendedor. Então, esse processo de bem estruturado da empresa, ele passa por esses detalhes. Você tem que estruturar as coisas. Eu estou dando um exemplo no restaurante, mas teve gente aí que falou que tem construção. Como que faz para ele é engenheiro? Ele precisa ter uma previsibilidade da quantidade de materiais que vai ter. Ele precisa ter um sistema que vai fazer isso. Se só ele fizer isso, qual que vai ser o problema? Todo mundo vai cobrar dele, vai só ele em cima. Se ele tiver um sistema de automação, a pessoa só coloca lá tanto, tanto, tanto. Só que muitos engenheiros têm medo de passar isso, por exemplo, para a equipe. Ah, não, aí eu vou perder o meu serviço, aí eu vou perder. Não é. Quando você consegue otimizar e sair da linha de frente, é porque você é um bom gestor. O gestor é aquele que se torna desnecessário na empresa. O bom empreendedor é aquele que não mais fica na empresa. Ele fica só estrategicamente organizando para que ela cresça. Mas beleza, essa é a primeira fase da empresa. Quando ela é bebê, o técnico ele faz de tudo. A partir do momento em que ele precisa contratar mais uma pessoa, esse primeiro funcionário que ele contratou, lembra, para atender as mesas? Esse primeiro funcionário que ele começou a contratar, ele já saiu de ser bebê e agora passou a empresa adolescente. É nessa fase que começam os problemas. Por quê? É aquela comida que passa a ter pouco tempero, é o atendimento que começa a ficar ruim, é o credor que não... É o pedido que não foi feito no tempo certo. Por quê? O empreendedor, o técnico, né, ele começa a balançar as bolas tudo. Ele compra, ele vende, ele atende, ele contrata, ele supervisiona, ele faz tudo. Esse faz tudo faz com que ele perca o controle. E ele é. Aí ele vai e começa a contratar pessoas. Só que as pessoas não sabem como fazer as coisas. Como elas não sabem como fazer, elas fazem da forma que elas acham melhor. Aí ela contrata um cozinheiro novo, o cozinheiro não usa o tempero que a vovó dele usava. Não, esse tempero é ruim, eu vou fazer um tempero do meu jeito. E aí já muda o sabor da comida. Aí os clientes que gostaram daquele tempero começam a reclamar. Nossa, mas a comida mudou para estar ruim a comida. Já começam os problemas da empresa. Por quê? Deixou de ser um bebê e passou a ser um adolescente. Quando você começa a contratar, se você não tiver processos bem estruturados, a consequência vai ser qual? Que você vai entrar em processo de descrédito na sua empresa. A sua empresa vai começar a prestar um mau serviço, ou, no caso desse restaurante especificamente, vai ser um restaurante que vai começar a ser criticado. Vai ter clientes que vão falar assim, não, eu não vou querer mais comprar aquela comida ali não, porque eu não gostei não. Era tão bom, nossa, eu não sei se você já viu aquela expressão, né? Você sempre fala assim, nossa, quando aquela empresa começou, nossa, mas pense numa comida que era boa. Você já passou por isso? A empresa começa e você fala, nossa, ou era tão bom quando começou, agora que está tão grande, nossa, está tão ruim a comida, parece que está tão estranho. Eu acho que você já teve uma experiência dessa. Com certeza, de algum restaurante, de alguma lanchonete, quando começa, é fenomenal. Mas, à medida que vai passando o tempo, vai caindo a qualidade. Por que cai a qualidade? Por falta de organização.
E esse processo de autogerenciamento da empresa, ele contribui para que a empresa consiga continuar a ser uma empresa forte, poderosa, influente. Mas, quando o empresário não se atenta a isso, sabe o que começa a acontecer na empresa? Começa a ter perca de qualidade, perca de clientes. Acontece uma outra coisa que é trágica, processos judiciais. Por quê? Aquela cozinheira que começa a ficar chateada porque está trabalhando demais. Está trabalhando demais, aí às vezes ela vai e começa a fazer um serviço mais ruim, ou ela esquece de colocar uma coisa, ou até não consegue fazer um serviço bem, uma limpeza boa, aí cai um inseto na comida. Ou então cai um cabelinho. Você já foi no restaurante e pegou um cabelinho. Certeza. Acontece isso. E aí qual que é a consequência? Se isso for algo grave, pode acontecer coisas graves, como cair um inseto. E a pessoa passa mal. Aí é um processo judicial. Estou dando um exemplo nesse restaurante. Então, são 3 fases que a empresa tem que passar. Ela começa pequena, ela se torna média e ela fica grande. Ela é bebezinha, ela é adolescente e ela é adulta. Quando ela deixa de ser bebê? Quando começa o processo de contratação. Quando o empresário ele passa a entender, putz, eu estou trabalhando pra caramba, não estou tendo tempo com meus filhos, não estou tendo tempo com minha esposa, tem um tempão que eu não viajo, eu vivo para essa empresa, estou morrendo, não estou aguentando mais. Eu não quero mais mexer com a empresa, eu não quero ser mais empresário, eu acho que eu vou ser funcionário. Eu acho que... E aí ele pensa, não, eu vou ter que demitir um pouco de funcionário, nossa, não estou aguentando mais. Ah, não aguento, sei o que eu faço. Quando o empresário começa a bater cabeça e fala assim, meu Deus, estou aguentando mais. Se ele não conseguir criar mecanismos de autogestão, ele vai quebrar. Infelizmente. Se ele não quebrar, ele vai ter uma merda de qualidade de vida. Ele vai ganhar dinheiro pra caramba. Eu tenho clientes que ganham dinheiro, compra fazenda, mas não vai na fazenda. Eu tenho clientes que têm os filhos não vão na praia. Normalmente, quando vai na praia, é a esposa e os filhos que vão, quem não vai. Que vida é essa? Isso não é vida de empreendedor. Aí, beleza. Essa é a fase do técnico. Qual é os outros? O que você tem que ser além de técnico? Saber fazer uma comida boa. Estou dando um exemplo desse restaurante. Você tem que ser um bom gestor. O que é gestor? É aquele camarada que consegue criar processos, mapear processos, criar rotinas, criar como cada coisa deve ser na empresa. O que eu preciso fazer nessa empresa para que ela funcione sem a minha participação? Esse é o gestor. O gestor é aquele cara analista, é aquele cara que pensa, que para e coloca no papel, beleza, o que eu preciso fazer nessa empresa para que ela funcione sem mim? Qual é o passo a passo? Está acontecendo esse erro, esse erro e esse erro. O que eu preciso fazer para que esses erros não aconteçam? O que eu preciso fazer para evitar essa situação? Vou dar um exemplo. Você está lá tem uma máquina lá no seu restaurante, no setor de restaurante. Eu estou só ilustrando com o restaurante, mas é qualquer outra empresa. Você tem um restaurante e aí tem uma máquina de fazer coxinha lá, que você faz a coxinha mais espetacular. Essa máquina parou de funcionar. Aí, se você não tiver um sistema de organização, de gestão, o que vai acontecer? Você vai consertá-la apenas. E essa máquina vai voltar a quebrar. Vai voltar a quebrar e você vai ficar um tempo sem aquela coxinha de qualidade, ou sem aquela fritura que você fazia, aquela coisa que você fazia naquela máquina. Por exemplo, uma pessoa que mexe com máquina aí. O que é uma boa gestão? É quando você usa os 5 P's. Quem já ouviu falar dos 5 P's da Toyota? Vou falar deles para você. 5 P's da Toyota. Primeiro P. Anota. Por que a máquina parou de funcionar? Porque uma peça quebrou. Por que a peça quebrou? Porque faltou óleo. Por que faltou óleo?
Porque o funcionário que ia colocar o óleo não sabia a data de colocar o óleo. Por que o funcionário que tinha que colocar o óleo não sabia a data de colocar o óleo? Porque ele não agendou previamente o momento. Qual que é o próximo processo? Vai fazer um relatório. A máquina parou de funcionar. Por quê? Faltou óleo na máquina. Mas faltou óleo porque não havia previsibilidade do momento em que deveria colocar o óleo. Boas práticas. O que tem que ser feito? Estabelecer um calendário, uma rotina, especialmente por meio de um Calendly. São várias ferramentas de manutenção que se usa. Um Calendly, você pode usar também um próprio Google Agenda, que vai programar, através de um alerta, para um responsável alertar o momento em que deve ser trocado o óleo. Show. Simples. É assim que funciona empresas autogerenciáveis. Empresas autogerenciáveis não ocorre o mesmo erro 2 vezes. Falha é uma coisa, erro é quando você reincide muitas vezes. Falha é uma coisa. Agora, quando você erra todos os dias a máquina para de funcionar, todos os dias acontece um problema na sua empresa e você faz o quê? Só resolve ele. Você não descobre por que ele ocorreu. Isso é coisas que ocorrem em muitas empresas que fazem com que essa empresa quebre em algum momento. Por quê? Simples. Aquela máquina vai estragando tantas vezes por falta de óleo, que qual que é a consequência? Que ela vai começar a acabar mais rápido. Ela vai estragar mais rápido. Então, por exemplo, eu assessoro empresas que têm máquina de R$ 1 milhão. Se essa máquina estragar muitas vezes, o que você acha que acontece? São 200, 100 funcionários que ficam parados. Por minuto é muito dinheiro que se perde. E isso ocorre muito. Aí você fala, não, mas você está falando de empresas grandes. Beleza, estou falando de empresas grandes. Mas e se sua empresa crescer? O que vai acontecer se você não tiver esses mapeamentos? É muito mais fácil fazer esse tipo de coisa, organizar sua empresa agora que ela é pequena, do que você esperar ela crescer. E quando ela crescer, vai ficar mais caro, porque você talvez vai precisar não só de uma assessoria, uma consultoria empresarial para organizá-la, mas também você vai precisar que uma equipe dessa assessoria vá à sua empresa e acompanhe todos os processos minuciosamente. Talvez não vai ser possível fazer isso online. Por quê? Porque a empresa é muito grande. Quando ela é um pouco menor, já é possível fazer isso. Até online. Até porque é mais simples. Os processos são mais reduzidos. Diferentemente, quando é muitos processos. Quando é muitas pessoas. Beleza. Então, voltando aqui. Isso são uma das pequenas práticas que você vai começar a usar na sua empresa. Tarefinha para casa. Descobrir as falhas que eu já cometi na minha empresa e por que elas aconteceram novamente. E usar os 5 P's. Por que elas ocorreram? Como fazer para que elas não ocorram novamente? Uma empresa que tem poucos erros, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais efetiva. Ela consegue gerar muito mais resultado. Ela consegue ir muito mais longe. Mas voltando, isso é gestão. Mas não é só gestão que é preciso. É preciso também que o técnico ele seja um bom gestor, ou seja, saber conduzir os processos, saber criar boas práticas, mapear, organizar, estabelecer estratégias de otimizações, estratégias de otimizações e muitas outras coisas. Isso é o gestor. O técnico é aquele que vai lá e faz a coisa. Mas ele precisa também ser empreendedor. O que é ser empreendedor? É aquele que está com os olhos no futuro. O que é os olhos no futuro? Atualmente eu estou estudando 2.000 ferramentas de inteligência artificial. 2.000. Que eu uso na minha empresa atualmente são 16. Eu estou olhando elas, eu estou acompanhando, estou vendo quais eu posso usar.
não é só eu, viu, gente? Nossa equipe toda está avaliando quais as melhores ferramentas que podemos usar nas empresas para a gente conseguir criar esses processos de autogerenciamento. São muitas ferramentas que a gente já está acompanhando, que já está usando, que favorecem essa coisa de você poder sair da linha de frente. Você não ser aquela cara que o tempo todo está na frente. Você tem pessoas que estão... Vou dar um exemplo. A maior parte do pessoal aqui é seguidor do Pablo. Como você acha que ele consegue ter 30 empresas? Ele tem muitas boas práticas. Ele criou estratégias de autogerenciamento, de otimização. Por isso que ele consegue sair fora. Ah, mas ele também coloca um CEO. Beleza, não adianta você ter um CEO se você não tiver processos organizados. Uma empresa só passa a ter valor se ela tem o quê? Perspectiva de faturamento. Ela tem um valor, um valuation mais substancial quando o quê? Tem muitas pessoas querendo comprá-la porque ela fatura muito e ela tem previsão de receber muitas coisas, muito dinheiro. É assim que funciona. Mas se não tiver uma organização, o que é CEO? Deixa eu explicar o que é CEO para vocês. CEO é quando a empresa se torna bem grande, o dono da empresa, ele criou vários processos de organização e ele consegue sair. Ele não faz mais nada da empresa. Ele coloca uma pessoa para substituí-lo. E essa pessoa vai ficar no estratégico e ele vai simplesmente ser um cara que vai fazer parte do conselho de diretores. Normalmente é um conselho que se reúne, que normalmente é composto por acionistas, por pessoas que estão juntos, que vão só dar ordem para o CEO para decidir o que tem que ser feito. É mais ou menos isso. O CEO é aquele que substitui aquele fundador da empresa. Mais ou menos isso, ou o dono da empresa, em resumo. CEO não é aquele processo lá do marketing, né? Que é de otimizar no Google, que é do marketing, sabe? CEO é outra coisa. Entenderam? Então, a ideia é o quê? Se você criar uma empresa autogerenciável, você conseguirá substituir as pessoas no longo prazo. Você vai conseguir sair daquela empresa e colocar um CEO. Você vai conseguir. Agora, se não tiver, você vai colocar um cara que não vai saber fazer como você faz, ele vai tratar mal os funcionários, o funcionário vai começar a processá-lo. É isso que acontece muito, viu? Na hora de contratar CEO. Os CEOs, quando são contratados, o cara, ele é um expert em... ele é pós-graduado não sei no quê, ele é especialista não sei o quê, ele tem experiência não sei no quê, mas se ele não tiver organizar uma empresa de forma que ela funcione, deixa eu ver o que tá falando aqui. Continua, irmão. Ah, tá. Tem algumas pessoas comentando algumas coisas aqui. Pode continuar. Eu tô aqui auxiliando. Continua. Tá bom. Então, aí o que acontece? É assim que funciona. O técnico, o gestor e o empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquele que está com os olhos no futuro. Eu já falei de dois. Agora eu vou falar do terceiro. O terceiro é o empreendedor. O empreendedor é aquele que está com os olhos no futuro. O que é os olhos no futuro? É aquele que está pensando em como ganhar mais dinheiro, como aumentar a empresa, como crescê-la. O gestor está preocupado com os processos e o técnico está preocupado em atender, em entregar o produto. Se o técnico e o gestor, eles são juntos. E o empreendedor, isso é a mesma, eu estou falando da mesma pessoa, viu, gente? Na cabeça do dono, daquele cara que começou o negócio, ele tem que ser técnico, gestor e empreendedor. Mas qual que é o problema? Quando o gestor está ruim, o empreendedor, ele simplesmente sai de cena. Por quê? Ele fala, não, o gestor fala assim, não vai crescer a empresa de jeito nenhum. Olha lá, nós estamos com um processo nós não estamos dando conta de atender. Nossa, tem um monte de gente chateada. Aí o empreendedor, não, nós temos que crescer, nós temos novas ferramentas aí, tem mais gente que nós podemos contratar, vamos fazer tráfego, vamos para... Vai, não, de jeito nenhum. Aí vai lá o técnico. O técnico, não estou dando conta de atender. Não estou dando conta de atender, está muito difícil, está muito complicado, eu quero mais funcionário, eu quero mais gente para me ajudar.
E o gestor, não, mas aí fica mais caro. Não dou conta, não. Isso tudo na cabeça da mesma pessoa. Eu estou te falando o que está tocando na cabeça de um empresário. Ele tem que ser esses 3. Mas se esses 3 não for equilibrado, principalmente o gestor, se ele não for um bom gestor, o técnico vai se lascar. Porque ele vai trabalhar pra caramba, vai sofrer pra caramba e não vai conseguir entregar um bom serviço, um bom produto. Por quê? Porque tem uma má gestão. O que é má gestão? O cara não consegue entregar os insumos. Ele atrasa com o fornecedor. Ele esquece de pagar o fornecedor. Ele esquece de fazer algo. Aí que começam os problemas. Por que isso acontece? Porque não tem organização. A empresa ela tem que ser bem organizada. Eu estou só na primeira fase, pessoal. Estou falando só como que é na cabeça. Isso aqui é só o começo, só o mindset. Para você começar a entender como que é. Estou falando que é o técnico, depois tem o gestor e o empreendedor. Esses 3 estão no mesmo. Porém, eles estão o tempo todo brigando nas empresas que não são autogerenciáveis. Por que eles estão brigando? Porque um fala, não vai fazer não. O empreendedor fala, vamos comprar, vamos fazer tráfego e tal, nós vamos trazer 1000 leads. Aí o técnico, você é louco, meu Deus do céu, você pirou. Não dou conta, é impossível. Vai dar merda. Aí o gestor, se ele for ruim, ele vai olhar assim, ixi, para quem que eu dou dinheiro? Pro empreendedor. Mas e pro técnico? Eu tenho que contratar, vai ficar caro. Não, acho que não vai rolar não. Aí começa a chegar clientes insatisfeitos. Aí começa a ter os reclames aqui. Aí começa a ter os processos judiciais. É assim que começa uma empresa a entrar em processo de quebra. Agora, o que fazer? Aqui chegou o ponto. O que fazer? Primeira coisa que você precisa fazer. Essa primeira tarefinha que você vai fazer. Descobrir por que está acontecendo os erros. Segunda tarefinha. Entender como é o processo da sua empresa. Como assim, doutor? Como que é que eu vou entender esse processo? Você precisa descrever no papel, minuciosamente, o que é que sua empresa faz, como ela faz, por que ela faz, qual o prazo que ela faz, quem fará cada coisa, como fará cada coisa, por que fará qualquer coisa. Você tem que ter descrito minuciosamente o que tem que ser feito. A gente assessora empresas aqui e o primeiro passo que a gente faz, entender os processos. Como que aquela empresa atua? Como é o processo de venda dela? Como que é um restaurante? O que eu posso fazer? Doutor, mas isso é impossível. Como que as empresas fazem isso? Como que... Me dá um exemplo de empresa que faz isso. Vou dar alguns exemplos. Subway, você já viu o dono da Subway em algum dos da Subway? Você vai lá pedir um sanduíche, aí tá lá o dono. Pão, qual tipo de pão? Você quer... Já viu o dono lá alguma vez? Lá no Burger King, você fala, ó, tem aqui, o Lema tá lá, ó. O Lema atendendo lá, ó, qual pão que você quer aqui? Qual que é o sanduíche que você quer? Lá no Mac. Você chega lá no Mac, aí tem lá um... E aí, você já viu o dono de algum dessas lojas? E como que ele consegue ter 5.000 empresas, 10.000 empresas funcionando exatamente igual? O que você acha que eles fazem? Isso sim, é os POPs. É uma das coisas. Uma das coisas que a gente faz são os POPs. Os POPs é um dos pontos que tem que ser feito para uma empresa ser autogerenciável. Inclusive, uma das coisas que uma empresa que POP é procedimentos operacionais padrões. Isso é o quê? Você criar um sistema de organização. Qual que é o problema dos POPs? Os POPs são bons. A maior parte das empresas públicas tem os POPs.
Só que qual que é a maior reclamação do serviço público? Burocracia, demora, atraso. Não é isso que você reclama do serviço público? Porque os POPs, se eles forem mal feitos ou mal elaborados, sabe o que eles geram? Burocracia, atraso, demora. Ao invés de eles favorecerem o crescimento da empresa, eles criam burocracias que farão com que a empresa seja mais improdutiva ainda. Aí que tá. Os POPs, eles têm que ser bem cuidadoso no uso deles. Por isso que a gente usa outros sistemas como checklists. Deixa eu dar um exemplo de um restaurante, de um hotel. Hotéis, vocês já hospedaram em hotéis assim, mais luxuosos. Uma das características dos hotéis mais luxuosos é eles deixarem agradozinhos para você. Algumas coisinhas, às vezes champanhe, algumas coisinhas assim para dar um agradinho maior para o cliente. Às vezes um cheirinho mais especial, tem no quarto um perfume assim, diferenciado. Às vezes você faz lá um pedido, não, eu quero, tá no dia dos namorados, eu queria que vocês fizessem algo assim mais legalzinho no quarto para me recepcionar minha esposa. Eles conseguem criar estratégias para você ser muito mais bem entendido e ter uma experiência única naquele hotel. Quem vai em alguns hotéis tem essas experiências. Por quê? Você acha que é o funcionário que teve a ideia de jogar as pétalas de rosa daquela forma, de colocar o champanhe daquela posição, de fazer uma garça, um bicho lá diferente com as cobertas? Você acha que é um funcionário? Existe um checklist que ele tem que ir lá, ó. Fiz a garcinha, fiz o passarinho, coloquei o champanhe, joguei aquele perfume agradabilíssimo. Ele tem um checklist. Ou você acha que a camareira, ela pensa, eu agora dei vontade agora de fazer um patinho para agradar aquele... Não é. Eles não querem fazer. O funcionário, eu vou te falar como funciona o funcionário. Eu quero trabalhar o mínimo possível. Eu quero ser uma pessoa que ganha o máximo possível e trabalha o mínimo possível. O funcionário pensa assim. Aí, qual que é o problema das empresas que não são autogerenciáveis? Tem que ter um gerente. E aí, você entregou aquele relatório? Você vendeu aquele produto? Você fez isso? Aí o gerente fica cobrando. Ou então é o dono. E aí, nossa, até agora não fez aquela coisa e tal. Ou então, às vezes tem que ser feito algo. Eu assessoro concessionárias. Aí eu tenho uma dessas concessionárias, eu até fico rindo, né? O dono, cara, olha lá, eu vou lá assessorar ele, né? Organizar algumas coisas para ele. Aí, olha lá, aquele funcionário, eu já falei para ele. Sabe que tem empresário que é pior ainda, gente? O que é o empresário? É aquele que tá se dando mal e o cara não quer mudar porque ele acha que vai dar muito trabalho. Não, doutor, vamos deixar mais para frente. A empresa está muito grande, nós faturamos muito, mas... E aí eu vou lá, olha aquele funcionário. Ele não liga para ninguém. Olha, ele espera que o cliente vá na mesa dele. Ele nem levanta. O que eu faço, doutor? Funcionário é difícil demais. Aí eu falo, cara, por que seu funcionário tá vindo desse jeito? Por que você demite ele? Não, mas ele é o irmão do meu... Ele é casado com a minha irmã, sabe? Aí o cara contrata pessoas da família. Aí depois fica com medo de demitir. E aí o cara não faz o serviço bem feito, não faz da forma que ele quer. Qual que é o problema? Dele. Aí eu falo, cara, demite a equipe tudo, pô. Vamos contratar tudo de novo. Você tá louco, mano, vai dar trabalho demais. Não, moço. Não quero isso, não. Eu tô querendo reduzir o tamanho da empresa, mas tô trabalhando demais. Eu falo, cara, direto, eu vou em empresas, tá desse jeito. Por quê? A mente do cara. E qual que é o maior problema das empresas? É isso aí. Quem erra na seleção gasta o dobro em treinamento. Qual que é o problema? Existe um processo que tem que ser usado na sua empresa para quê? Para que você consiga fazer com que ela cresça de forma sustentável.
E o processo de crescimento, ele tem que passar pela delegação, pelo gerenciamento. Mas o gerenciamento, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser por delegação ou por abnegação. Pois é, a maior parte das empresas, elas fazem um gerenciamento por... O que vocês acham? Abnegação. Pois é. Sabe como que é que funciona? Vou te falar. O dono está sobrecarregado. Aí ele precisa de uma pessoa para ajudar ele na gerência. Aí ele vai lá e contrata. Aí ele fala, você tem que fazer isso. E depois ele, arrumei uma pessoa para aquela área. Graças a Deus. Aí ele, esquece. Nem acompanha mais, não está resolvendo. Aí passa 6 meses, ele vai e recebe uma ligação. Eu não vou mais fornecer esse produto para você. Quê? Como assim? Você não vai fornecer mais para mim? Recebe a ligação do fornecedor. Por que você vai fornecer mais para mim? Primeiro, tem 3 meses que você não me paga. Segundo, que aquele cara que você colocou é muito ignorante, eu não gosto dele e tá encerrado, não quero mais fornecer para você. Cara, mas eu já compro de você tem quase 2 anos, por que você vai me abandonar agora? Cara, não dá, já era. Você tem 3 meses, eu vou te processar também, que eu não aguento mais sua empresa. Você, cara chato. Aí passa um tempinho, um funcionário que você vai lá na empresa, chega lá, mas quem é você? Por que você está fazendo desse jeito? A forma que trabalha aqui é assim, por que você está fazendo desse jeito? Não, o gerente queria me fazer desse jeito. Uai, mas não estou entendendo. Não é assim que nós trabalhamos aqui, não. Uai, foi assim que eu fui ensinado. Como assim, cara? Aí começam os processos de quê? De desespero. É o dono que vai falar, uau. Aí, quando o funcionário pergunta para o gerente, quem é esse cara aí? Não, você é o dono. Você é o dono, dá moral não. Talvez você já foi um funcionário que aconteceu isso. Ou você já trabalhou numa empresa que foi desse jeito. Por quê? Gerenciamento por abnegação. Delegação é quando você acompanha o processo. Quando você está fazendo, mas que você acompanha cada detalhe que está sendo executado. É assim que tem que ser feito. Entenderam? Beleza, pessoal. Eu quero agora passar por uma outra fase que meu tempo encerrou. Acabei de receber informação aqui. Tem muito mais coisa que tem que ser falado. Esse é só um resumo para você começar a abrir sua cabeça de como funciona uma empresa autogerenciável. É assim que funciona. O que acontece? Eu quero abrir agora para algumas perguntas. Eu quero responder as perguntas de vocês. Levante a mãozinha aí, quem quer fazer pergunta. Eu vou estar... conduz essa parte aí, ô Rodrigo, pra gente... Show! Top! Perfeito. Deixa comigo, irmão. Cara, primeiramente, parabéns pelo esse conteúdo. Acredito que agregou valor para muitas pessoas. E aproveitando esse momento, Moisés, volta aqui, não apaga sua câmera não. Não apaga não, só tô tirando um print aqui. Ah, boa, vamos lá então fazer uma foto pro print para ele. Mas a gente já vai ter o momento do print, calma. Nesse momento agora, eu quero saber o que vocês entenderam, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a esse conteúdo que ele trouxe. E vocês podem questionar diretamente para ele relacionado a esse tema de como construir sua empresa autogerenciável. A gente vai dar mais uns 15 minutos para tirar essas dúvidas e esclarecer alguns problemas que vocês tenham. Então pode levantar a mão, se não quiser aparecer tá tudo bem, deixa a imagem fechada, mas o áudio que é o importante, tá? Ou se não conseguir falar no áudio, manda aqui no chat que eu vou estar lendo a mensagem. Quem tiver à vontade, pode fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Eu acho que não queria direcionar, tá? Mas acho que a Nalva tinha clicado no botão. Nalva, não sei se você ia fazer alguma pergunta sobre isso ou era alguma coisa relacionada. Ah, ok. Tá, show de bola. Perguntar? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Flávia. Estou aqui de Belo Horizonte. Obrigada pela brilhante palestra aí, doutor Moisés. Obrigado. Possa ter empresas que funcionem desde o início. Oi, Pedro. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, doutor. A questão de eu, como servidora pública, diante do que eu vi
dos jovens na época de pandemia, depressivos, e eu perguntava, cadê seu pai? Ah, tá no banco. Quantas refeições vocês vendiam? 300. E agora? 30? Eu comecei a tocar no meu coração, acho que tudo é o mover de Deus. E eu falei, o que eu posso fazer? Foi aí que eu comprei a plataforma Builderall, que ali dá uma chance de fazer sites, cartões digitais, revista digital, designs, gerenciamento de e-mails, tudo ali naquela plataforma. E junto com o Gênerson e com o Carlos, que também está aqui nessa reunião, nós desenvolvemos o Conhecer Digital, que é um produto semelhante ao do Rodrigo. É trazer um marketing digital do zero para jovens que estejam ou desempregados ou em subempregos e que queiram fazer dinheiro na internet, mas também que queiram olhar para dentro, porque eu também desenvolvi a formação em coach, em PNL, em mindfulness e também em constelações familiares. E eu, como apenas coach em 2018, atendi pessoas em situação de rua que voltaram a trabalhar aqui em Belo Horizonte. Esse é um segundo projeto que eu tenho, depois eu falo sobre ele com o senhor a respeito de registrar, que chama Em Si Brilhando. Para iniciar uma empresa, que é o Conhecer Digital, que eu vou iniciar, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso para iniciar essa empresa de uma forma efetiva em termos jurídicos e em termos contábeis? Porque realmente eu aprendi com Conrado Adolfo, que é um mestre de vendas, que se você não tiver fluxograma e processos e planilhas, você não gerencia nada, tá? Bom. E eu não pude ser mentorada dele, primeiro por conta do dinheiro que eu ainda não tinha. Flávia, porque eu ainda não tenho uma empresa. E eu quero abrir a empresa. Sim, Rodrigo. Só um minutinho, desculpa te cortar. Só para a gente não ficar aqui muito prolixo. Eu aprendi isso até com o Pablo Marçal. Quando a gente abrir aqui para fazer as perguntas, comece com o como. Para ele conseguir entender a dor e trazer a resposta. Senão fica aqui uma conversa muito delongada e o nosso tempo também é curto e aí a galera começa tudo saindo, tá? Para quem não puder permanecer e for realmente precisar sair, comenta lá no grupo como é que foi a sua experiência hoje através da aula do Moisés. Mas eu vou dar de novo a oportunidade para você. Já começa a pergunta com como. Coloca pressão nele aí. Como abrir, então, essa minha empresa que está nascendo agora, tá? Que é para jovens, que vai ser um ticket baixo, ok? Para favorecer todos os que precisam, tá? Entendi. Show. Você quer Obrigado. Começar a empresa. Obrigada. Primeira coisa, você tem que escolher qual modelo de negócio que você vai fazer. É um pouco diferente é mais jurídico, mas eu vou responder para você. Não tem tanta relação com a parte do agenciamento. Eu até tenho um livro sobre isso, é um empreendedor, um e-book. Olha só, primeiro ponto que você tem que fazer. Para começar a empresa, você tem que fazer um plano de negócio. O que você vai fazer, como você vai fazer, qual vai ser seu ticket, como você vai organizá-la. Beleza, organizou, eu vou falar bem objetivo, você tem que fazer um contrato social ou contratar um advogado da sua confiança, também. O advogado que vai elaborar o contrato social e vai analisar o perfil da sua empresa, qual o perfil que a gente pode adotar. Tem vários tipos de empresas que podemos adotar. Por exemplo, você disse que é um ticket baixo inicialmente. Então, se tem um ticket baixo, talvez seja interessante você começar como MEI. O MEI é até R$81 mil. Agora, como você é servidora pública, você é impedido de ser MEI. Logo, você já tem que ser simples. Então, nós temos que montar um contrato social e organizá-la. Se você é servidora pública federal, você não pode ser... Oi. Municipal. Hã? Municipal. Ah, você é municipal? Sim. Não, se você for municipal, aí tem que ver como que é o estatuto do servidor público da sua região. Mas se ele se modelar na 8.112, então você vai ser impedida de ser a dona da empresa. Você poderia ser apenas cotista. Então, você precisaria de um sócio para abrir essa empresa junto com você. Então, aí você procura uma pessoa para estar com você, mas isso não te impede de administrá-la por fora. Mas, no papel, você tem que ser uma pessoa que vai organizar tudo por trás, entendeu? Beleza? Mas, assim, procura no privado, qualquer coisa. Assim, eu vou deixar meu número lá no grupo. Qualquer coisa que vocês precisarem, que a gente tem dúvida jurídica, então aí para servir. Relação ao registro de marcas, aí é muito mais detalhes.
Aí eu vou jogar lá no grupo e nós conversamos. É, Show. porque eu tenho... Obrigado Tá bom? Perfeito, muito obrigado, Flávia. Carlos, você tá com a mão levantada, vamos lá, amigo. Comente sua dúvida. Comece com como. Bom dia, tudo bem? Bom Tá dia. Me escutando? Estamos Bom sim. demais. Maravilha. É o seguinte, eu já tenho alguns anos, eu sou formado em robótica, entende? Sistemas, eu sempre tive prazer em criar sistemas, desde que eu era pequeno. Então, quando eu falo com o Dr. Desculpa, o Dr. Moisés, ele tem razão, eu falo, tipo assim, tudo que ele fala arrisca, eu falo assim, é perfeito, é justamente o que eu espero das pessoas, que elas criem sistemas, que elas analisem processos, entende? Eu fico mais impressionado ainda porque ele ainda vem com os nomes técnicos, que é fantástico, porque a gente às vezes trabalha com aquilo que a gente trabalha, mas não sabe nem o nome técnico para aquela função. Então, eu fiquei impressionado aí com o POP, né? O Sistema de Operação de Projetos, de Processos, né? Procedimento operacional padrão. Isso. Então, o que acontece? É o que eu penso. Toda empresa precisa de processos, operações. E o que eu queria dizer, com toda sinceridade, é que falta, às vezes, fé em acreditar naquilo que as pessoas dizem. Igual Dr. Moisés, as pessoas acreditam em você, você tem esse know-how, e é isso que as pessoas precisam ter em mente, que é o caminho certo. Só que, para andar no caminho certo, é preciso trilhar. Tem que trilhar o caminho, não adianta só viver de filosofia. Então, tipo assim, muitas pessoas vêm, olham, seguem em frente. A vida vai passando e as oportunidades vão passando também. É uma questão de fazer as coisas de forma certa. Então, eu estou falando para você que você sabe o como. E isso é muito bom. E aí eu falo, por fim, o que acontece? Meu problema hoje como empresa é que eu tenho muito conhecimento, não tenho clientes. Então, tipo assim, se o cara fala para mim, você entende inteligência artificial? Eu domino inteligência artificial, conheço os sistemas, eu estou fazendo um curso de engenharia de inteligência artificial agora. Então, mexo com programação desde os meus 20 anos de idade. E o meu problema é só cliente. Tem que chegar aos clientes, entende? Tem que alcançar clientes certos. Tem que ter sócios que queiram fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu falo, tipo assim, não que eu tô querendo com uma dúvida, eu só falo como incentivo. Nós precisamos ter pessoas com o mindset correto, um mindset produtivo, um mindset posicionado. E aí, eu agradeço a você porque você sabe o que está fazendo. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Leandro. Boa, desculpa cortar vocês. Boa, Carlos, agradeço muito também pelo seu feedback, foi muito construtivo todas essas suas palavras aqui, acho que foi de alto valor. Turma, tem aqui mais uma perguntinha, mas antes de a gente continuar fazendo as perguntas, eu quero falar para vocês uma coisa. Comentem no grupo qual tá sendo a experiência de vocês de aprendizado lá no grupo, para incentivar outras pessoas a participarem das próximas Masterclass, que vai acontecer amanhã, a nossa próxima. Então, conforme a sua experiência está sendo hoje, coloca lá o que você aprendeu e o que você tá achando, para compartilhar isso com todos, tá? Tem aqui uma pergunta que ela colocou aqui inscrito, deixa eu ler aqui, Lenice, que ela perguntou, cadê? Como funcionam as empresas do McDonald's ou outras franquias? Como é o autogerenciamento dessas empresas? Para não ficar algo muito extenso, comenta pra gente 5 tópicos, 5 dicas ou 5 coisas assim essenciais que essas empresas têm, para ser bem direto ao ponto. Manual de procedimentos, manual de boas práticas, mapeamento de processo, checklists, organizações internas. Simples. E muitas outras coisas. Boa. Mas essas são as 5 principais, certo? Tem outras coisas. Ela tem implementação de controle de procedimentos, tem monitoramento, medição, é muita coisa que eles fazem, entendeu? Mas toda empresa autogerenciável segue o mesmo padrão. Show. Tem que ter, pra você ter uma noção, assim, nós temos até a ISO, tem ISOs que a gente faz essa certificação, que é o quê? Uma empresa que quer
ter boas práticas de gestão, ela pode receber um selo do Inmetro falando, atestando isso, falando, ó, essa empresa, ela é muito boa com os funcionários, ela é muito boa na gestão de qualidade, ela é muito boa na gestão de produtos e serviços, ela é muito rápida, ela não comete falhas tão intensas, e isso, eles dão um selinho do Inmetro. Pode ser 9001, 9002, 9000, depende da área. Por isso que no começo eu perguntei. Esse processo de certificação que as pessoas pagam assim, para a gente fazer, é para elas terem um alto valor de agregado. Quando uma empresa tem um selo do Inmetro, todo mundo olha assim, uau, não é uma empresa comum. É uma empresa que realmente é diferenciada. E só normalmente as empresas maiores que preocupam com isso. Empresas menores não preocupam, apesar de que o Inmetro concede esse selo para qualquer empresa. Qualquer empresa pode ter um selo de boas práticas, de boa gestão, mas a maior parte não busca essa questão. E quando a gente faz uma organização da empresa, a gente organiza um passo a passo, a gente até conversa com o cliente. Você quer que a gente consiga o selo para você? A gente faz esse serviço também de obter o selo, de organizar a empresa de tal forma que você tem um selinho lá. Ó, a minha gestão é excepcional. A minha gestão é reconhecida como mundialmente. Só para você ter uma noção, se você tiver um selo de boa gestão, você consegue exportar melhor. Eu que trabalho com exportação, algumas empresas que a gente assessora, faz exportação. Isso contribui para quê? Para que os outros países olhem assim, uau, essa empresa não é uma empresa qualquer. Essa empresa realmente não é um aventureiro. Ela realmente organizou. Show, perfeito. Muito top tudo isso. Turma, só para a gente progredir para nossa última pergunta da Elisângela, eu quero falar um negócio para vocês. Isso daqui é apenas uma faísca do que vai ter dentro do L3 Club, tá bom? O L3 Club, para ficar de forma clara, eu sei que muita gente não conseguiu compreender, é um clube de network, onde a gente vai conectar profissionais como o Dr. Moisés com pessoas que querem começar o seu primeiro negócio, como por exemplo a Flávia. Vamos conectar diversos profissionais de forma internacional. Pessoas aqui daqui de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, pessoal aí do Brasil e assim por diante. Tá? E dentro desse clube de network, além da gente só conectar pessoas, a gente gerará conteúdo por meio de lives, masterclass, mentores e diversas outras coisas. Então, além de só ter o network, que já é algo extremamente valioso, teremos esses conteúdos que auxiliarão vocês a conquistar as 3 liberdades, que é a missão interna do nosso projeto. Tá bom? Mas agora vamos para a nossa última pergunta. Elisângela, se sinta à vontade. Bom dia, Dr. Moisés, uma aula muito maravilhosa. E hoje eu estou como consultora financeira, né, para micro e pequenas empresas. E o que eu me deparo é que os empresários, como eles começaram, eles são, né, os iniciantes fazem tudo, eles têm essa quebra, essa dificuldade em delegar. A gestão é muito centralizadora. E como é que eu trabalho com essa quebra de paradigma deles? Boa pergunta. Só a partir do momento em que ele entende o que acontece. Na cabeça dos empreendedores está aquela coisa. Se eu tirar a mão, o negócio vai quebrar. Então, essa mentalidade mentirosa que foi criada, que eu falei até no começo, que é o oi do dono que engole o boi, essa mentira que foi criada faz com que o empresário tenha medo de ser roubado, de ser enganado, de ser manipulado. E por que ele tem esse medo? Porque ele não tem processos organizados. Ele não tem uma empresa organizada. A empresa dele é toda centrada nele. Tem um problema? Liga para o dono. Estragou a máquina? Liga para o dono. Qualquer situação que acontece, liga para o dono. O gerente contratou um gerente. O gerente teve um problema, liga para o dono. Tem que decidir algo, liga para o dono. Essa mentalidade que a maior parte das empresas tem, infelizmente, faz com que elas se tornem essas empresas medíocres.
essas empresas que não crescem, que estão estagnadas, infelizmente, por causa dessa mentalidade que você acabou de falar. Para mudá-la, ele precisa, por exemplo, passar por cursos. A gente faz alguns cursos para ele entender como que funciona. Se o cara não abrir a mente, infelizmente, fica bem complicado. Entendeu? Bem complicado. Ele precisa abrir a mente. Sem abrir a mente, vocês mesmos, quando viram o nome, que é bem sugestivo, ficaram, uau, nome massa. Mas talvez nunca nem tinha ouvido falar de coisas que eu falei aqui. Show. Por quê? São coisas que não é da realidade da maioria. As empresas que pensam, como eu estou explicando aqui, são normalmente empresas maiores. As maiores, quando elas eram pequenas, é que elas começaram esse processo. O McDonald's, se você assistiu o filme lá do Ray Kroc, você vê que eles já sabiam como fazer um sanduíche. O McDonald's não é uma franquia, ele é um sistema. Eles criaram um sistema de vender sanduíche. Muito bom, muito bom. E para complementar isso que o Moisés falou, eu quero dar, para a gente poder até concluir, eu vou dar aqui umas dicas de boas práticas que eu executo na minha própria empresa, tá? Como que eu faço? Desde quando eu comecei e era sozinho. Eu pegava um papel, pode ser às vezes meio estranho, mas vocês vão ver que isso é muito importante. Pega um papel e começa a fazer qualquer coisa, começa a desenvolver uma arte no Canva. O que eu faço? Eu começo a escrever todo o passo a passo de como eu desenvolvi aquela arte no Canva. E eu começo a fazer isso para todas as coisas que eu faço. Como que eu cadastro um formulário? Eu coloco lá, primeiro eu abro esse link, faço isso. Como que eu cadastro um lead numa página? Isso. Como eu faço isso. Quando eu tenho todos esses processos, que eu tenho uma área dentro do meu sistema aqui de organização, que é dentro do Notion, por acaso, uma pasta gigante que faz tudo que qualquer coisa que eu preciso fazer tá lá escrito. Quando eu vou delegar isso para alguém, meu Deus, é tão fácil, porque eu só pego aquele link e mando para a pessoa e falo, olha, assiste aqui tá o passo a passo de como que se executa essa atividade. Ela pega, vê, assiste e fala, uou, tá simplificado, eu já consigo aplicar. E isso daí é construção de sistemas, isso daí é construção desse processo. Quanto mais processos a sua empresa tiver definido, tiver de forma clara, mais fácil vai ser para você conseguir delegar. E como o próprio Moisés falou, não é abandonar, né? Esqueci a palavra-chave que você colocou lá. Como que era? Abnegação. Não é abandonar basicamente o cara. É você delegar e acompanhar. E para você acompanhar também tem que estar claro na sua mente como que executa aquilo. Porque senão você delega, nem você sabe fazer o negócio, nem o cara sabe fazer e tá dois perdidos. Então você tem que ter esse processo claro, você tem que ter essa clareza para você conseguir delegar e ver se ele tá conseguindo acompanhar todo o processo que você desenvolveu. Porque até então ele vai conseguir executar da forma que você deseja, não do jeito que ele acha que tem que ser. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham adorado essa masterclass de hoje de como construir empresas autogerenciáveis. Como o próprio Moisés falou, isso daqui nem foi todo o conteúdo, porque senão ele ficava aqui umas 3 horas falando. Ele tem um pouco mais, ele tem bastante coisa para agregar para vocês. Mas não vamos deixar a oportunidade passar. A gente vai marcar outras vezes na qual a gente vai trazer esse expert para conseguir ensinar mais sobre esse tema para nós. De qualquer forma, gostaria de pedir que vocês entrassem no nosso grupo e comentassem qual foi a experiência, o que você aprendeu hoje. Coloca lá qual foi o seu aprendizado nessa masterclass de hoje, tá bom? E só para retomar novamente, isso daqui é só uma faísca do que existe dentro do L3 Club. Estamos na nossa fase de aquecimento, todos vocês vão poder aproveitar o nosso super movimento que estamos desenvolvendo. E uma coisa que eu acho muito interessante deixar claro para todos vocês, até o dia 23 de junho, que é o período gratuito que vocês têm, a gente vai manter o preço promocional de R$ 720 para entrar no prata. Depois desse dia, eu vou aumentar o valor para R$ 997. Não vai ter choro e nem vai ter volta. Depois do dia 23 de junho, o valor vai subir para R$ 997 e esse vai ser o valor que a gente vai permanecer no nosso clube.
Vocês podem aproveitar até o dia 23 e ir acompanhando. Quem já querer tomar a decisão pode me chamar no WhatsApp, que a gente já consegue fazer a sua inscrição para garantir a sua vaga. Mas se deixarem passar, depois do dia 23 vai pagar mais caro, tá bom? Moisés, quer dar suas últimas considerações? Então, os 11 que ficaram até o final, né? Os 11 não, né? Os 18. Mais de 11. Tem gente entrando agora até, ó. Então, vocês que ficaram até o final aí, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, é Moisés Marcione. Às vezes eu posto coisa relacionada. Quiser se contactar comigo, eu vou deixar o telefone aí no grupo, que aí você pode entrar em contato se você quiser organizar a sua empresa, criar os processos e, literalmente, eu vou dar um desconto para quem faz parte do clube, naturalmente, né? Boa. E aí eu vou organizar para você aí, para que você consiga, literalmente, fazer diferença na sua cidade. Que se você organizar a sua empresa, meu irmão, eu te garanto, você vai ser diferenciado. Com certeza você vai ser o mais rápido para atender, o que vai entregar com mais qualidade, o que vai conseguir produzir maiores resultados e que vai crescer mais rápido. É assim que funciona. Normalmente as pessoas não têm esse entendimento, mas quem cria boas práticas de gestão impulsiona seu negócio de forma assustadora. Beleza? Tamo junto aí, até depois do fim. Um abraço, conte conosco aí. E vamos meter os cravos aí, no que vocês precisarem. Valeu? Gente, o Instagram dele a gente vai colocar lá no nosso grupo para vocês poderem estar acompanhando, tá bem? Eu não falei como que eu me conectei com o Pablo, né? Manda o ouro então, vai, em 1 minuto. Consegue? Vou falar rapidamente. Quem ficou até o final vai ser eu sou da mesma cidade que o Pablo, só que eu conheço várias pessoas em volta dele, da rede, de tudo que está em volta dele. Só que eu não conseguia me conectar assim. E aí eu fiz uma viagem para a cidade de Caldas Novas. E eu estava dando uma palestra nesse dia. E aí, chegando lá em Caldas, lotado, gente. Ele alugou um galpão lá, um centro de convenções lá, lotado. Não cabia nada. Nada. Beleza. Eu fui... Até os estacionamentos próximos estavam lotados. E eu fui dar uma volta, aí eu falei, quer saber? Eu tenho uma conduta que é o seguinte, eu sempre peço a Deus uma vaga. Eu sempre peço um lugar para me estacionar, onde eu vou. Aí eu orei a Deus, prepara um lugar para me estacionar. E aí eu fui embicando o carro, assim, nem era para mim, tipo assim, eu fiz aquela embicada porque minha esposa ia descer. Porque eu falei, não, já que eu vou caçar um lugar para estacionar, então eu vou entrar aqui, dar uma embicada, tudo escuro assim. E aí a minha esposa para desceu e eu fui embiquei. Quando eu embiquei o carro, assim, tipo numa garagem assim, os caras fez assim, ó. Aí eu, como assim? E eu fui, beleza, desci, né? Desci, virei, pá. Vocês não sabem aonde eu estacionei. No estacionamento privativo da equipe do Pablo. Que por acaso... Não, e o mais legal, né? Eu estacionei lá, no estacionamento privativo do Pablo. Só da equipe dele. Que tinha lá, tipo assim, Ferrari, Lamborghini, tudo que você pensar tinha de carro lá. Aí, beleza. Eu fui e estacionei. E aí o Pablo chegou. E aonde ele pôs o carro, se eu desse uma ré, eu bloqueava ele, velho. Ele saía de jeito nenhum, ele tinha que falar comigo. Mas eu não ia fazer isso, porque eu ia dar ruim. Eu não ia dar ruim. Eu falei, não. Como eu entrei pelo estacionamento privativo, qual foi a consequência? Eu fiquei no lugar onde o dono do loteamento estava, o pessoal da equipe estava. Então eu tive acesso a qualquer lugar que eu quisesse no evento, porque eu estava literalmente onde a equipe principal fica, onde o Pablo entra, onde o Marco Paulo. Beleza. E lá nesse lugar, quem estava? Algumas pessoas que eu conheço, que é o Telêmaco, que é o próprio segurança do Pablo, que é o Eduardo, que eu conheço, é da mesma igreja, a gente já até cantei na cela deles. E aí eu comecei a conversar. E como eu entrei por lá,
cara é o cara, ele tá aqui comigo, então bora. Sentei do lado deles, comecei a conversar com o dono do meu loteamento. Só que o Pablo, por incrível que pareça, não entrou pelo lugar que... pode falar. Não, continua. Depois eu quero falar um negócio importantíssimo disso tudo. Vai. Aí, como o Pablo ele foi no lugar que eu estacionei, ele colocou acho que foi a Ferrari vermelha. Ele colocou a Ferrari vermelha e tipo assim, fez aquela barulheira quando ele chegou. Por onde, na onde estava o meu carro, junto lá, né? E eu falei, e ele não entrou pelo lugar que eu tava, ele entrou para um outro lugar. Eu falei, não deu certo. Não deu certo. Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, Deus, mas o que o senhor quer me ensinar com isso? Aí eu orei de novo. Deus, o que o senhor quer me ensinar? O que o senhor quer falar comigo nessa situação toda? Aí ele falou assim, sai daqui agora. Sério mesmo. Sabe o que aquela voz assim, sai daqui agora, vai lá pro stand. Sério mesmo, falou isso. O centro de convenções lotado. E ele falou isso pra mim. E eu falei, então tá. Ouvi a voz e zarpei lá pro stand de vendas. Cheguei lá, eu, a minha esposa e meu sogro. Quem tava lá? 4 pessoas. Tinha 4 pessoas. De repente, não passou nem 10 minutos, começa a ouvir aquela barulheira. O Marcos Paulo, mais um Pablo disputando racha. Apostando corrida junto com o Nés, junto com a turma lá, apostando corrida. E era a primeira vez que ele ia no stand. Uau. Que doideira. Pronto, aí eu falei com ele, a gente falei de onde eu era, da mesma igreja, falei quem eu conheci, e a gente conectou. E aí depois ficou mais fácil ter acesso a ele. Não consegui ser sócio dele ainda, até falei pra ele, eu ainda não sou sócio seu, mas eu vou ser, fique em paz. A gente conversou até, agradeci ele. Que top. Deus. Eu acho que não é Deus, eu vou dizer o porquê. Qual que é o insight que eu peguei disso? O networking na prática. Quando você anda com pessoas estratégicas, você pode ser um Zé Ninguém, entre parênteses, mas os caras vão te levar a lugares extraordinários. Você já ouviu aquele ditado? Me diga com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Se você andar com gente que bebe, por exemplo, e fuma, e você for sair na rua, só gente meio assim, doidinha, as pessoas vão olhar pra você e vão te pré-julgar como você fosse um deles. Agora, tenta só andar com gente, empresário, e coloca um terno e gravata e sai pra rua todo bonitão. As pessoas vão olhar pra você e vão achar que você é mais uma pessoa de alto padrão. Eu acho que essas oportunidades geraram pra você porque você andou bem vestido, claramente, e você se comportou no ambiente que tava. E como você mesmo falou, você tava ali, as pessoas, aí, começou a se conectar e você falou, putz, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas bora lá. Porque ele se introduziu num ambiente de network que impulsionava isso. E esse é o resultado do network. O network, ele representa os seus resultados. Então, tudo que você consegue ter hoje em dia depende das pessoas com quem você se conecta. Se você conectar com pessoas medianas, automaticamente seus resultados serão medianos. E acredito que ele conseguiu dar um buzz, um up, porque ele se introduziu num ambiente de pessoas muito mais altas, num próximo nível. Faz sentido isso pra você, Moisés? O que vocês acham desse insight que eu tive agora, ouvindo essa história incrível que ele passou? É verdade. O network faz toda a diferença. Eu conhecia várias pessoas lá também, mas assim, eu pedi a Deus acesso, né? Com certeza. Também. Fala, Edson, você levantou a mãozinha ali, eu vi. Tá no mudo. Exatamente, Lenix, perfeito. Olá, pessoal, tudo bem? A palavra oração já diz tudo, né? É hora de ação, hora de agir. Então ele agiu, ele Boa. fez o que ele foi mandado e as coisas acontecem. Espetacular. Show de bola. Turma, pra gente não ficar aqui agora com muito mais coisa, o nosso objetivo é sempre ser bem direto ao ponto, tá? Porque até então a gente tem um método de ensino que tem a pedagogia, que é onde se fala e vocês aprendem pouco e não executam. E tem o método andragógico, que é que vocês aprendem, entendem e colocam isso em ação. Então agora é o momento de
oração, como o nosso querido Edson disse, de você entender e executar, tá bom? Então a nossa reunião, a nossa Masterclass se encerra por aqui. Foi um prazer gigantesco ter todos vocês presentes nesse nosso encontro e vejo vocês amanhã no nosso próximo encontro, que será... Eu tenho que ver agora aqui que é tanta informação. Meu celular travou até. Eu pedi para você explicar a diferença do prata e do bronze. Tá, vamos lá. Só para concluir essa última pergunta. Eu vou fazer uma análise. Eu troquei de ideia. Eu vou fazer uma análise no perfil de cada um. Se a pessoa não tiver condição mesmo de conseguir pagar o prata e pela realidade dela, ela vai entrar no bronze por ser algo mais iniciante para mim conseguir dar um auxílio. Se não for esse requisito, a pessoa só tem a única opção de entrar no prata em si, tá bom? Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu vou entrar no bronze só para mim testar. Calma, eu já tô dando 15 dias gratuitos para vocês testarem tudo do nosso programa. Então não precisa entrar no bronze para testar. Então no prata, o bronze, que é o mais baixinho valor, só vai entrar quem eu realmente achar que tem a necessidade, tá bom? No prata vai ser 90% de vocês, tá? Que até então é onde vai ter todo esse auxílio, todo esse feedback, todo acompanhamento, todo o conteúdo stream, o conteúdo top que todos vocês precisam, tá bom? Turma, comentem lá agora no grupo. A nossa próxima reunião, vamos aqui, meu celular destravou, vai ser amanhã, às 2 da tarde, a Masterclass com a Tabata. Não sei se a Tabata está aqui, acho que sim. Ela estava na reunião, pelo menos. Não sei se ainda está... Não, já saiu, tudo bem. Vai ser com a Tabata que ela vai ensinar como ter uma gestão eficiente agora nos projetos, voltado um pouco para o marketing, tá? Como que você consegue gerenciar os seus projetos no marketing. É basicamente uma extensão dessa reunião, dessa Masterclass aqui. Ele ensinou como que você cria as empresas autogerenciáveis, agora ela vai mostrar na prática como que você cria isso no Trello, no Notion e assim por diante, tá bom? Como que vocês vão criar essa gestão eficiente desses processos. Até que encaixou perfeitamente. Eu vou até participar dela também. Aí, ó, viu? Vejo todos vocês amanhã, às 2 da tarde. E tamo junto. Comentem lá a experiência de vocês hoje. Tchau, tchau, gente. Beijão no coração de vocês. Fui! Tem que parar aqui a reunião. Tem que